A gente não vai bancar esse circo. Minha mãe disse isso com a voz calma, mas cortante, como se tivesse ensaiado aquela frase umas 100 vezes. Meu casamento, meu futuro, tudo apagado com uma única sentença. Minha irmã nem levantou os olhos do celular. Só deu um sorrisinho de canto e soltou. Mais sorte da próxima vez. Meu pai ficou em silêncio. Do jeito que ele sempre ficava quando ela decidia quem eu tinha permissão de ser. Eu podia ter implorado, podia ter discutido, podia ter tentado provar que eu merecia ser amado. Mas em vez disso, eu disse uma única palavra. Entendido. Eles acharam que aquilo significava rendição. Mal sabiam eles que significava exatamente o oposto. 3 semanas depois, quando o mundo perfeito deles começou a desmoronar, o telefone não parava de tocar. Minha mãe, meu pai, até minha irmã. Deixei vibrar até que o silêncio parecesse a coisa certa. Então digitei de volta. O circo já está lotado. Eu sou o Caio Bittencourt. E esta é a história de como eu perdi tudo para finalmente me encontrar. Mas antes de compartilhar isso com vocês, eu adoraria saber que vocês estão aqui comigo. Deixem um simples oi nos comentários para eu saber que estão ouvindo, ou me digam de onde estão acompanhando. Às vezes, saber que tem alguém aí fora torna a história um pouco mais fácil de contar. Obrigado. E agora, deixa eu contar tudo. E se você acredita que ninguém merece ser silenciado pela própria família, já se inscreve aí. Sempre tem outra história como a minha esperando para ser ouvida. Era uma daquelas tardes em Petrópolis em que o ar parecia pesado de expectativa, como se a casa estivesse prendendo a respiração. Minha mãe tinha ligado mais cedo naquela manhã. O tom dela era seco, polido, ensaiado. Vem pra casa, Caio. Precisamos falar sobre o casamento. Eu devia ter desconfiado. Você não conversa com a doutora Lúcia Bittencourt. Você obedece. A mansão dos Bittencourt ficava no fim de uma rua de paralelepípedos no centro histórico. Toda em madeira nobre encerada e cercas vivas impecáveis. A imagem perfeita da tradição e da elegância da Serra Fluminense. Mas bastava dar um passo para dentro e o ar ficava mais frio. Tudo muito arrumado. Tudo muito quieto. Como se até os móveis tivessem que se comportar. O lustre de cristal zumbia baixinho acima da minha cabeça quando entrei na sala de estar. Meu pai, o Daniel, estava sentado na poltrona dele perto da janela, ajustando a abotoadura da camisa. Minha irmã, a Thaís, estava jogada no sofá de veludo, fingindo que rolava o feed do celular. Minha mãe estava de pé, perto da lareira, desativada. A postura perfeita, as pérolas capturando a última luz do dia. Sem nem olhar para cima, ela disse: "A gente não vai bancar esse circo." As palavras dela caíram como uma faca no mármore. Limpas, finais. Eu pisquei, esperando que ela suavizasse. Que risse, que dissesse que era um teste. Ela não fez isso. A Thaís levantou o olhar, com aquele fantasma de sorriso no rosto. Mais sorte da próxima vez, ela disse, como se Ruvel tivesse sido reprovado num teste de elenco. Meu pai não se moveu. O silêncio dele sempre foi a trilha sonora das decisões dela. Eu poderia ter perguntado por quê. Poderia ter suplicado. Mas tudo o que senti foi um calor surdo crescendo atrás das minhas costelas. Uma espécie de clareza que vem quando você finalmente para de esperar que algo mude. Entendido, eu disse baixinho. A palavra surpreendeu até a mim mesmo. Calma, medida. Mas carregava um peso que eu não pretendia mostrar. Por um segundo, ninguém se mexeu. Os olhos da minha mãe tremeram, só por um instante, como se ela não conseguisse decidir se eu estava me rendendo ou desafiando ela. Eu me levantei, empurrando a cadeira para trás com cuidado, e aquele pequeno som da madeira arrastando no chão
Foi a única rebeldia que me permiti. Quando me virei para sair, notei uma pasta sobre a mesa de centro. Cor creme. Meu nome escrito com a letra da minha mãe. Uma mancha fraca de tinta azul escorria no canto, ainda úmida. Cancelamento solar imperial. Li o cabeçalho fraco visível através do papel. Eu não toquei naquilo. Não precisava. A Thaís já estava digitando alguma coisa no celular. Consegui ler as palavras de cabeça para baixo. Fornecedor confirmado. Fosse o que fosse aquilo, não era espontâneo. Tinha sido colocado em movimento muito antes de ela me chamar para ir para casa. A sala cheirava levemente a lustramóveis, de limão e perfume antigo. Aquele tipo de cheiro que gruda na roupa muito tempo depois que você vai embora. Minha mãe tomou um gole do chá dela. A xícara de porcelana estava lascada perto da borda. Perfeita de longe. Quebrada por baixo da superfície. Como tudo do que ela tocava. Caminhei até a porta. O reflexo do lustre escorregou pelo meu ombro, como se estivesse me deixando ir. Atrás de mim, a voz dela permaneceu quieta. Mas o silêncio carregava seu próprio julgamento. Pisei no corredor, com a mão na maçaneta, e ouvi meu pai limpar a garganta. Um hábito que ele usava quando queria dizer algo, mas não dizia. Ele não disse nada dessa vez também. Quando a porta se fechou atrás de mim, o som foi mais agudo do que eu esperava. Como o clique final de uma fechadura. Dirigindo de volta para o meu apartamento no Rio, o pôr do sol queimava dourado sobre a Serra dos Órgãos, mas nada parecia quente. Eu continuava ouvindo as palavras dela ecoando na minha cabeça. A gente não vai bancar esse circo. Quanto mais eu repassava a cena, mais claro ficava. Aquilo não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre controle. Quem pagava? Quem decidia quem importava? E pela primeira vez na minha vida, percebi que eles tinham acabado de me libertar da própria coisa que me mantinha pequeno. Naquela noite, não atendi a ligação da Alice. Eu ainda não tinha as palavras certas. Tudo o que eu sabia era que algo tinha terminado. E algo mais quieto, desconhecido, tinha começado a nascer no lugar. Não dormi muito naquela noite. O ar no meu apartamento parecia parado demais, como se até o silêncio estivesse me observando. De manhã, eu já estava de volta a Petrópolis, passando pelos portões de ferro do condomínio dos meus pais. Não sei o que eu esperava encontrar. Talvez uma prova de que a noite anterior não tinha sido real. Mas tudo parecia exatamente igual. Sempre parecia. Crescendo ali, a mansão Bittencourt era um museu de conquistas. Os diplomas da minha mãe forravam as paredes do escritório dela, emoldurados com precisão cirúrgica. Doutora Lúcia Bittencourt, diziam em letras douradas. Ela construiu a reputação dela ajudando pessoas a encontrar equilíbrio. No entanto, a própria família funcionava como um sistema de obediência silenciosa. Meu pai nunca a contradizia. A Thaís nunca precisou. E eu? Eu aprendi que ficar quieto era o tipo mais seguro de amor. Quando eu tinha 13 anos, costumava me esconder debaixo do coço da 16ª escada com um caderno de desenho de capa verde. Eu desenhava os casarões antigos do centro, as janelas tortas, a tinta descascando, mas ainda de pé. Eu pensava que talvez pudesse consertar aquelas casas um dia. Uma tarde, minha mãe me encontrou debruçado sobre o caderno. Ela folheou as páginas como se estivesse examinando provas de um crime, e depois jogou o caderno no lixo. Você não vai desperdiçar sua vida com fantasias, ela disse. A arquitetura é instável. Você vai estudar administração. Meu pai concordou com a cabeça, sem tirar os olhos do jornal. Aquele foi o dia em que aprendi que o silêncio podia salvar a paz, mesmo que me quebrasse por dentro. Anos depois, ela despejou tudo na boutique da Thaís, em Ipanema.
Releases para a imprensa, inaugurações com fita vermelha, sorrisos para as colunas sociais. Ela tem visão, minha mãe dizia com orgulho. Eu também tinha visão. A minha só não cabia na moldura dela. Quando consegui meu emprego em contabilidade, ela disse às amigas que eu tinha encontrado algo prático. Cada elogio era mais uma barra na minha cela. A Alice costumava me dizer que sentia isso no jeito que eu ficava tenso quando meu celular vibrava. Você não respira até saber que não é ela. Ela disse uma vez. Ela não estava errada. Abri o armário do corredor naquela manhã, procurando uma caixa de recibos antigos. Em vez disso, encontrei o caderno de desenho verde. Bordas enroladas, lombada quebrada. Eu o abri. As linhas de lápis estavam desbotadas, borradas, mas eram minhas. Entre duas páginas, algo escorregou para fora. Uma carta dobrada. Era da Faculdade de Arquitetura da UFRJ. Uma oferta de bolsa. Lembrei da minha mãe me dizendo que eu não tinha passado, que tinham dado a vaga para outra pessoa. Mas aquela carta dizia o contrário. Lamentamos sua decisão de recusar nossa oferta, dizia o texto. Meu peito apertou. Ela não tinha apenas redirecionado minha vida. Ela a tinha interceptado. Virei a carta. Escrito com a letra dela no verso. Retirado do por solicitação dos pais. Por muito tempo, fiquei apenas encarando aquilo. O relógio na parede tic-taqueava num ritmo constante. O mesmo relógio que cronometrava meus horários de chegar, minhas notas, minhas escolhas. Então, enquanto eu guardava a carta de volta no caderno, outro pedaço de papel chamou minha atenção. Uma nota rabiscada na letra precisa dela, provavelmente de um dos diários de terapia dela. Auditoria do fundo. Apenas se o casamento for gatilho. As palavras não faziam sentido no começo, mas a palavra fundo ficou presa como uma farpa. Meus pais não confiavam em nada que não pudessem controlar. No entanto, isso estava em maiúsculas, formal, legal. Um fundo fiduciário. Para mim, para eles, eu não sabia. Mas o pensamento me corroeu o dia todo. Naquela noite, sentei na minha pequena mesa da cozinha. O caderno de desenho ao meu lado, o telefone virado para baixo. O cheiro de papel velho se misturava com café e chuva. Cada página que eu virava era um lembrete de quem eu poderia ter sido, e talvez ainda pudesse ser. Passei os dedos pela capa verde empoeirada e por um momento aquilo não parecia mais fracasso. Parecia prova. Prova do que foi tirado. Prova do que ainda poderia ser reconstruído. Fechei o caderno com cuidado, quase com reverência. Entendido, sussurrei de novo. Mas dessa vez não significava rendição. Significava que eu finalmente entendia eles. E a mim mesmo. Eu não era mais o projeto deles. E a próxima vez que eu abrisse aquele livro, não seria para desenhar paredes. Seria para derrubar as deles. A chuva caiu pesada naquela noite no Rio, batendo contra a janela como um tique nervoso que eu não conseguia controlar. Meu apartamento cheirava levemente a café e umidade. Eu estava sentado em silêncio há 1 hora, quando a Alice bateu na porta. O casaco dela estava encharcado, o cabelo grudado nas bochechas. Ela segurava uma caixa de documentos, contratos, faturas, tudo o que um dia representou nosso casamento. Agora parecia evidência de um crime. Ela colocou a caixa na mesa e respirou fundo. Achei que você ia querer ver a bagunça que eles fizeram. O tom dela era firme, mas as mãos tremiam. Eu já tinha visto aquele olhar no rosto dela antes. Em algum lugar, entre a raiva e o coração partido. Eu não tinha certeza de qual dos dois sentimentos pertencia a mim. Abrimos cada pasta. Cada recibo marcado como pago no meu nome. Minha mãe tinha cuidado da maioria dos pagamentos, insistindo que tinha contatos melhores. Eu tinha sido tolo o suficiente para acreditar que aquilo era generosidade, não controle.
A Alice deslizou o contrato do Solar Imperial pela mesa, batendo o dedo na seção que dizia sinal não reembolsável. Liga para eles, ela disse baixinho. Pergunta você mesmo. A chuva ficou mais forte, tamborilando com força no vidro. Peguei meu celular, rolando pelos contatos, até achar o número. O gerente atendeu depois de 3 toques, educado e cauteloso. Quando me apresentei, houve uma pausa do outro lado. Então vieram as palavras que fizeram meu peito gelar. Sim, Sr. Bittencourt. Recebemos seu formulário de cancelamento assinado na semana passada. O meu o quê? Eu disse. O documento tinha sua assinatura, senhor. Chegou pelo e-mail da família, que sempre usamos para correspondência. Os olhos da Alice encontraram os meus do outro lado da mesa. Eu podia sentir minha pulsação na garganta. Você pode me enviar uma cópia desse formulário? Perguntei. Em minutos, minha caixa de entrada apitou. Abri o anexo e lá estava. Meu nome espalhado na parte inferior, em tinta grossa e irregular. O ângulo estava errado. A inclinação estava fora. Quem quer que tenha assinado aquilo, tentou com muita força imitar minha caligrafia e falhou. A Alice se inclinou sobre meu ombro. Isso não é você. Eu concordei com a cabeça. O silêncio entre nós parecia barulhento. Ela finalmente falou. Você sabe o que isso significa, né? Eles não apenas cancelaram o casamento. Eles apagaram você dele. As palavras dela bateram mais forte do que eu esperava. Recostei-me, encarando o nome que não era meu. Eles têm feito isso a minha vida toda, eu disse. Essa é só a primeira vez que colocaram no papel. Ela puxou a cadeira para mais perto. Caio, você quer lutar contra isso? Não por mim, nem mesmo pelo casamento, mas por você. Olhei para ela, pela primeira vez, não hesitei. Sim, mas vamos fazer isso limpo. Sem gritaria, sem caos, apenas a verdade. Passamos as horas seguintes vasculhando o resto da papelada. Notei algo estranho no registro de chamadas. Uma ligação para o Solar Imperial exatamente 15 minutos antes do cancelamento oficial chegar. O número era familiar. O da Thaís. Rolei mais para baixo e encontrei uma troca de e-mails que eu nunca tinha visto antes, enviada de uma conta familiar compartilhada. Família.bittencourt@outlook.com. O nome do remetente era o meu, mas eu nunca tinha usado aquele endereço na vida. O horário batia com o dia do cancelamento. Eles usaram meu nome para enviar, eu disse. Até copiaram minha assinatura digital. A Alice suspirou, a voz tremendo. Então, você tem que mostrar isso para alguém que possa parar eles. O relógio passava da meia-noite. A chuva suavizou para um sussurro. Abri a gaveta de cima da minha mesa, peguei meu passaporte antigo e coloquei ao lado da assinatura impressa. Lado a lado, a verdade era clara. A diferença entre a pessoa que eu costumava ser e o homem que eu estava prestes a me tornar. Mandei mensagem para a Mariana Rios, uma amiga com quem eu não falava há anos, advogada agora trabalhando em São Paulo. Minha mensagem foi curta. Preciso da sua ajuda. É família. Quando apertei enviar, algo dentro de mim mudou. A versão de mim que disse entendido naquela mesa de jantar tinha ido embora. O que o substituiu era mais quieto, mais afiado. Não esperava mais por permissão. Antes de ir para a cama, coloquei as 2 assinaturas sob a luminária. Uma real, uma falsa. A luz capturava a diferença perfeitamente. Minha verdade na falsificação deles. Linhas paralelas que nunca mais se encontrariam. Na manhã seguinte, dirigi até São Paulo com a caixa de documentos presa no banco do passageiro, como uma testemunha que eu não podia me dar ao luxo de perder. O horizonte da cidade surgiu sob um céu cor de aço molhado. O escritório da Mariana ficava num prédio discreto no centro,
espremido entre uma cafeteria e uma seguradora. A placa na porta dizia: Rios e Associados, Direito Civil e de Família. Ela parecia quase a mesma de quando nos falamos pela última vez. Olhos atentos, voz calma. O tipo de presença que fazia a verdade soar como fato, não como acusação. Faz tempo, Caio, disse ela, indicando para eu sentar. Começa do começo. Contei tudo a ela. O telefonema, a pasta, a assinatura falsa, o silêncio que veio depois. Ela não interrompeu, apenas continuou fazendo anotações com uma caneta preta. Quando terminei, ela pegou a pasta e abriu o contrato. A testa dela franziu. Caneta diferente, pressão diferente. Quem fez isso tentou copiar sua assinatura, mas usou uma caneta gel em vez de uma esferográfica. E essa tinta está fresca demais para combinar com o resto da página. Eu encarei ela. Você consegue ver isso? Anos lendo acordos pré-nupciais falsificados, disse ela, secamente. É praticamente uma forma de arte. Ela começou a puxar documentos, um após o outro. Autorizações de pagamento, transferências bancárias, recibos de fornecedores. A mesa dela parecia um campo de batalha de papel e tinta. Então ela parou. Aqui, disse ela, apontando para uma linha num extrato bancário. A conta do casamento. Vê esses saques? Pequenos, consistentes, ao longo de 6 semanas. O destino é uma conta empresarial em nome de Thaís Bittencourt Atelier. Minha garganta apertou. A boutique dela. A voz da Mariana permaneceu equilibrada. Se esse dinheiro veio do fundo compartilhado do casamento, isso é má conduta financeira na melhor das hipóteses. Roubo na pior. Eu não sabia o que dizer. Ela recostou-se, me estudando. Você quer abrir um processo ou quer fingir que isso não aconteceu? Eu só queria provar que eles cancelaram o casamento sem meu consentimento. Eu disse baixinho. Não planejei destruir eles. A Mariana cruzou as mãos. Você não está destruindo eles, Caio. Você está confrontando a si a verdade sobre a qual eles construíram tudo. Ela pediu acesso às contas compartilhadas da família. Dei o que eu tinha. E-mails, resumos de transações. Em minutos, ela franziu a testa. Esse endereço, disse ela, batendo na tela. O e-mail da família. Está registrado no nome da sua mãe. Ela é a administradora. Senti uma onda de calor subir pelo meu pescoço. Isso significa que ela tinha acesso a tudo. Mariana assentiu. E ela usou isso. O e-mail de cancelamento veio do computador do seu pai, mas através do servidor dela. Isso significa que os dois estavam envolvidos. Ela deslizou uma página na minha direção, uma lista de saques. Alguns estavam marcados como manutenção da casa, outros como consolidação de cartão de crédito, mas uma linha se destacava. Transferência para a conta de reserva do fundo. Inclinei-me para a frente. O que é isso? Não é padrão, disse ela. Pode ser um fundo pessoal, pode ser uma conta holding, mas está no seu nome, não no deles. Encarei a tela, meu nome impresso ao lado de uma conta que eu nunca tinha visto antes. Meu estômago revirou. Então, eles estão movendo dinheiro através de algo que pertence a mim? Mariana fechou a pasta suavemente. Se isso for verdade, não estamos mais falando apenas de falsificação. Estamos falando de apropriação indébita de fundos. Por um longo momento, o único som foi o zumbido fraco da luz do escritório. Eu podia sentir o cheiro seco e metálico do papel. Tudo naquela sala parecia claro demais, honesto demais. Ela finalmente disse: Você tem que decidir que tipo de homem quer ser nessa história. Aquele que guarda o segredo da família ou aquele que deixa isso acabar aqui. Pensei na Alice, no olhar dela quando me disse para lutar. Pensei na voz calma da minha mãe chamando minha vida de circo e no meu pai, sentado ao lado dela, concordando como se a obediência fosse sobrevivência.
Cansei de guardar os segredos deles, eu disse. Mariana deu um único aceno de cabeça. Então começamos com o rastreamento financeiro. Vou precisar da sua autorização para intimação. Assinei meu nome devagar, com cuidado, cada curva deliberada. Observando a tinta secar, percebi quantas vezes minha assinatura tinha sido tirada de mim. Usada, distorcida, roubada. Aquela era minha. Quando olhei para cima, Mariana estava me observando. Pronto para isso? Ela perguntou. Não, eu disse, mas cansei de ter medo deles. Ao sair do escritório dela, a luz do fim da tarde se derramava pelo vidro, lavando o corredor em dourado. Parei na porta, segurando a pasta firme contra o peito. Por anos, achei que o silêncio me protegia. Agora eu entendia que ele só protegia a eles. Quando pisei na rua, o ar cheirava a chuva de novo, mas dessa vez não parecia algo me cercando. Parecia algo começando. A noite parecia parada demais. Aquele tipo de silêncio que pressiona suas costelas até que respirar vira trabalho. Sentei na minha mesa, a única luz vindo do meu notebook, rolando pelos documentos que a Mariana tinha me enviado. A frase continuava piscando na tela. Fundo Bittencourt, 1989. Cada vez que eu lia, as letras pareciam pulsar, como se zombassem de mim por nunca ter sabido que aquilo existia. O e-mail da Mariana foi curto. Caio, essa conta de reserva que você achou não é aleatória. Está ligada a um fundo que seu avô estabeleceu antes de você nascer. Sugiro que você verifique os beneficiários com alguém que conheça a história. Alguém que saberia. Só havia uma pessoa sobrando. Meu tio Sérgio, o irmão mais velho do meu pai. Um contador aposentado que morava em Florianópolis. Eu não falava com ele há anos. Minha mãe sempre o chamou de a decepção da família, o que, olhando agora, deveria ter me feito confiar mais nele. Achei o número dele enterrado numa lista de contatos antiga e liguei. Tocou 4 vezes antes de ele atender. A voz baixa e cansada. Caio. Não ouço esse nome há muito tempo. Tio Sérgio, eu disse baixinho. Preciso perguntar sobre o fundo Bittencourt. Houve uma pausa, longa, o suficiente para eu ouvir o som das ondas em algum lugar ao fundo. Então um suspiro. Então, eles finalmente te empurraram longe o suficiente para você descobrir, hein? Ele me pediu para ligar a câmera. O rosto dele apareceu na tela. Mais velho, mais magro, mas os olhos ainda afiados. Seu avô criou esse fundo em 89. Era para você. Uma garantia caso o negócio da família Fu afundasse. Seus pais vêm gerenciando isso desde que você fez 18 anos. Minha garganta secou. Gerenciando como? Eles vêm sacando dinheiro aos poucos, usando seu nome para autorização. Você nunca deveria ter tocado nisso até o casamento. É quando o banco faz uma auditoria obrigatória, cláusula padrão que seu avô insistiu. Eu o encarei. De quanto estamos falando? Ele recostou-se, esfregando a têmpora. A última vez que chequei, cerca de 2 milhões de reais. Mas se eles estão mexendo nisso há anos, não dá para saber o que sobrou. Por um momento, não consegui falar. Só escutei o zumbido fraco do ventilador de teto dele e a dor no meu peito ficando mais pesada a cada palavra. Então, se eu me casasse, o banco teria pego eles. Exatamente. A auditoria teria exposto tudo. Eles não podiam arriscar isso, Caio. O tom dele suavizou. É por isso que cancelaram seu casamento. Não por causa da Alice. Por causa do dinheiro. Por causa da vergonha. Meu estômago embrulhou. Cada pedaço do comportamento deles. A tensão, o silêncio, a precisão de tudo. Encaixou no lugar. Eles não tinham sabotado meu futuro por orgulho. Tinham feito isso para salvar a si mesmos.
O tio Sérgio clicou em algo na tela dele. Tô te mandando o último extrato que eu tenho. Não tá completo, mas vai te ajudar a ver o padrão. Segundos depois, minha caixa de entrada apitou. O arquivo abriu em linhas de números. Saques marcados com caligrafia caprichada na seção de notas. Expansão da boutique. Reformas da casa. Acordo de crédito. Os valores variavam, mas a história era a mesma. Dinheiro tirado do meu fundo para alimentar a imagem deles. Rolei até o final. Uma transação recente, datada de 3 semanas atrás, logo depois que o casamento foi cancelado. Os fundos tinham ido direto para a conta da minha mãe. O ar ao meu redor parecia apertado. Eles nem pararam depois que acabou, eu disse. Sérgio suspirou de novo. Queria poder dizer que isso me surpreende, mas sua mãe sempre acreditou que o que pertence à família pertence a ela. E o seu pai? Bom, ele está cansado demais para lutar contra ela. Ele sabia? Perguntei. Claro que sabia. Ele assinou cada saque. Legalmente, Sao. Isso faz dele cúmplice. Recostei-me na cadeira, o brilho da tela refletindo na janela. Nela, vi meu próprio rosto me encarando de volta. Alguém que eu mal reconhecia. Então meu celular vibrou. Um novo e-mail. Remetente. Thaís. Assunto. E está feito. Mensagem. Ele nunca vai saber. Quando souber, vai ser tarde demais. As palavras borraram diante dos meus olhos. Fechei o notebook e pressionei as palmas das mãos contra o rosto, mas a raiva não passava. Pensei nos anos que passei, acreditando que o silêncio mantinha a paz, que a obediência comprava amor. Tudo o que isso tinha feito foi comprar o conforto deles. A Alice me encontrou ainda sentado no escuro quando chegou mais tarde. Você tá bem? Ela perguntou. Não, eu disse, mas sei o que tenho que fazer. O quê? Terminar isso do jeito certo. Ela assentiu uma vez, sem perguntas. Abri meu notebook de novo, digitei um e-mail para a Mariana e encarei o cursor piscando antes de apertar enviar. Abra o processo. A mensagem foi enviada com um pequeno som, suave, mas final. Pela primeira vez, o silêncio não parecia rendição. Parecia o começo da justiça. O tribunal, no centro do rio, era mais frio do que eu esperava. O piso de mármore ecoava a cada passo como um aviso. Sentei na mesa do autor, ao lado da Mariana. Minhas mãos estavam entrelaçadas para parar o tremor. Do outro lado, sentados, estavam meus pais e a Thaís. 3 rostos que eu conhecia a vida toda, agora transformados em estranhos sob a luz fluorescente. A voz do oficial de justiça cortou o murmúrio da sala. Caso número 543. Bittencourt contra Bittencourt. As palavras pousaram pesadas, absurdas, finais. Quando o juiz entrou, todos se levantaram. Peguei o reflexo da minha mãe no divisor de vidro. Postura perfeita, pérolas brilhando, mesmo na luz dura. Meu pai ajustou a gravata, olhos baixos. A Thaís continuava olhando para o celular até o oficial mandar ela guardar. Mariana começou com precisão calma. Meritíssimo. Este caso diz respeito ao uso não autorizado dos ativos financeiros do meu cliente e uma assinatura falsificada em documentos legalmente vinculativos. As evidências mostrarão que membros da família Bittencourt se apropriaram indevidamente de fundos de um fideicomisso estabelecido em nome do meu cliente. O advogado da minha mãe objetou imediatamente. Isso é um mal-entendido familiar, não fraude. Mariana não piscou. Mal-entendidos não vêm com assinaturas falsificadas e transferências bancárias ocultas. Minha mãe se levantou. A voz suave, praticada. Tudo o que fiz foi para proteger meu filho de cometer um erro.
Aquela mulher, ela olhou para Alice na galeria. Nunca foi certa para ele. Encontrei os olhos dela. Você protegeu a si mesma, não a mim. Você roubou de mim e chamou isso de amor. Um murmúrio se espalhou pela sala. As mãos do meu pai mexiam nervosamente no relógio. A Thaís encarava o chão. Mariana avançou. Vamos começar com o cancelamento do casamento. O local recebeu uma ligação de alguém alegando ser o Sr. Bittencourt. A análise de voz prova que era a Sra. Bittencourt. O juiz assentiu, expressão ilegível. O maxilar da minha mãe travou. Mariana continuou, virando para outra prova. A seguir, registros bancários. O réu, Sr. Daniel Bittencourt, sacou múltiplas quantias do fundo, enquanto o autor estava fora do país. Cada transação foi assinada usando uma assinatura por procuração falsa. Meu pai abriu a boca, depois fechou de novo. O advogado dele sussurrou algo no ouvido dele, mas o rosto dele continuou pálido. O próximo documento caiu como um martelo. O livro-caixa da Thaís. Fundos do fideicomisso, disse Mariana, foram transferidos diretamente para o ateliê Thaís Bittencourt sob a nota expansão. Senhorita Bittencourt, pode confirmar isso? Thaís hesitou, a voz quase inaudível. Minha boutique estava com dificuldades. Mamãe disse que ajudaria. Eu não sabia de onde vinha o dinheiro. Não sabia ou não perguntou. O tom da Mariana era equilibrado, mas afiado o suficiente para cortar. Os olhos da Thaís se encheram de lágrimas. Achamos que ele nunca ia descobrir. Engoli em seco, sentindo fúria e exaustão se misturarem na minha garganta. O martelo do juiz bateu uma vez, ecoando como um trovão. Ordem! Quando a sala se acalmou, minha mãe se inclinou em direção ao microfone. Vocês não entendem. O nome desta família significa algo. Não podíamos deixar ser arrastado na lama. Se aquela auditoria tivesse se tornado pública, tudo o que o avô dele construiu teria sido arruinado. Eu me levantei, incapaz de ficar sentado por mais tempo. Você já arruinou tudo no momento em que falsificou meu nome. O juiz gesticulou para eu sentar, mas minha mãe não tinha terminado. Se você ganhar este caso, Caio vai perder tudo. Nosso nome, nossa reputação, vai tudo embora. Olhei para ela. Olhei de verdade. Por anos, confundi aquele tom com força. Agora, eu ouvia o que realmente era. Era medo. Então, talvez esteja na hora de significar algo honesto. Por um longo momento, ninguém falou. O silêncio era mais pesado que qualquer argumento. Então, o juiz limpou a garganta. A evidência é substancial. Até a decisão final, todas as contas da família devem ser congeladas, pendentes de revisão completa de auditoria. Os ombros da minha mãe caíram. O rosto do meu pai pareceu dobrar para dentro. Thaís pressionou as mãos sobre a boca. Enquanto saíamos, as câmeras de repórteres locais disparavam suas perguntas, borrando em ruído branco. Eu não respondia nenhuma delas. Apenas continuei andando, as portas do tribunal se fechando atrás de mim. Do lado de fora, o céu estava nublado. Aquele tipo de cinza que parecia uma pausa entre tempestades. Mariana tocou meu braço. Você fez o que a maioria das pessoas nunca consegue. Você parou eles. Assenti, embora não parecesse vitória. Parecia estar de pé nos escombros de algo que um dia abrigou amor. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, sentei na frente do meu caderno de desenho de novo. Por anos, desenhei casas em que nunca viveria, procurando por algo estável. Virei para uma página em branco e comecei a esboçar. Não paredes ou janelas dessa vez, mas espaço aberto. A linha tremeu, depois endireitou. Uma casa sem portas trancadas, sem segredos.
O tipo de onde você não precisa escapar. Em algum lugar lá no fundo, eu sabia que isso estava longe de acabar. Mas pela primeira vez, o silêncio ao meu redor não pertencia a eles. Pertencia a mim. Um mês após a audiência, o tribunal emitiu a sentença. Eu ganhei. A ordem exigia que minha família devolvesse o saldo total do fundo e pagasse R$ 400 mil em danos. Fiquei com o que me pertencia e recusei os danos, pedindo ao tribunal para redirecionar essa parte para o Fundo de Preservação Histórica de Petrópolis. Não fiz isso para parecer nobre. Fiz porque o dinheiro era a coisa menos quebrada nessa história. Os jornais locais publicaram uma nota curta. Minha mãe não comentou. Meu pai desapareceu do site da firma dele da noite para o dia. A Thaís fechou a boutique com um bilhete escrito à mão na porta que dizia: fechado permanentemente. Uma semana depois, a Alice serviu café na minha caneca lascada favorita e perguntou: você ainda quer casar? Eu disse: sim, mas dessa vez só se formos realmente livres. Escolhemos uma praia, escondida perto de Paraty, no crepúsculo. Quando o céu fica da cor de latão quente e a água segue seu próprio tempo lento. Sem mapa de assentos, sem paredes de flores, sem discursos de família. Apenas uma passarela curta de madeira sobre a areia. Algumas velas potes de vidro, um punhado de amigos. A Mariana e o tio Sérgio, num terno amassado que claramente a gente já tinha visto casamentos melhores. O ar cheirava a sal e a dama da noite do quintal de alguém. E pela primeira vez na minha vida, o mundo não parecia um palco. Caminhei sozinho até o altar. As tábuas rangiam sob meus sapatos. O vento puxava meu paletó. E cada passo parecia deixar um quarto em que estive trancado desde a infância. Ouvi a velha frase da minha mãe romper o som das ondas. Sem nós, você não é nada. E percebi quão pequenas aquelas palavras soavam aqui fora. Sem eles, eu era finalmente uma pessoa que eu reconhecia. A música subiu, simples e sem adornos. Os olhos da Alice me encontraram na metade do caminho. E ela sorriu, como uma promessa. Tudo bem caminhar sozinho, ela sussurrou quando nos encontramos. Tenho caminhado sozinho a vida toda, eu disse. Mas não mais. Quando chegou a hora de falar, tirei um pedaço de papel dobrado do bolso, as bordas macias pelo tempo. Tinha sido arrancado do meu caderno de desenho verde, aquele que minha mãe jogou fora uma vez. Numa letra de 12 anos de idade, lia-se: projetar minha própria casa um dia. Limpei a garganta. Esta é a única promessa que quebrei comigo mesmo, eu disse. Estou consertando isso hoje. Mantivemos os votos curtos. Disse a ela que faria uma vida com mais janelas abertas do que portas trancadas. Ela disse que me lembraria de respirar mesmo quando nada parecesse seguro. Deslizei uma aliança fina de prata no dedo dela. Ela fez o mesmo por mim. E nós dois rimos um pouco de quão firmes estavam nossas mãos. Quando o celebrante disse: pode beijar a noiva, o vento levantou a fita do buquê dela e a mandou flutuando para a luz rosa do entardecer. Aplaudimos com nossos amigos, mas por dentro senti algo mais quieto, como uma maré virando. Justiça não tinha me feito feliz. A verdade tinha. Os brindes, copos de plástico, água com gás, nada chique. Caminhei até a beira da água e deixei a espuma tocar meus sapatos. Meu celular vibrou. Uma mensagem da minha mãe. Seu pai perdeu o emprego. A Thaís está endividada. Precisamos de ajuda. Só uma ligação, Caio. Olhei para ir até ela escurecer. Depois bloqueei e deslizei de volta para o bolso do paletó. Eu não estava com raiva. Eu tinha terminado.
Antes de irmos embora, coloquei meu caderno de desenho na pequena mesa, perto das lanternas, e abri numa página limpa. Desenhei uma casa pequena, perto do mar. Não perfeita, mas honesta. Pela primeira vez, eu não estava construindo para a aprovação. Eu estava construindo para a paz. Semanas se passaram. Nossa nova casa ficava num lugar tranquilo, onde os pássaros cortavam baixo sobre a água ao amanhecer. E as noites pareciam um cobertor quente sob o qual você finalmente podia dormir. As ligações começaram de novo. Minha mãe primeiro, depois meu pai, depois a Thaís. As caixas postais empilhavam desculpas polidas e tragédias contadas pela metade. Ouvi algumas. A voz da minha mãe travava em certas palavras. Meu pai dizia que estava fazendo mudanças. A Thaís perguntava se eu podia ajudá-la a reestruturar a dívida, como se fôssemos sócios em vez de danos colaterais. A Alice me encontrou na mesa, uma noite, com o telefone virado para cima e a tela parada. Você quer atender? Ela perguntou. Balancei a cabeça. Passei anos respondendo a eles. O silêncio é minha resposta agora. Ela apertou meu ombro e voltou para o fogão, onde o alho chiava na panela e fazia a cozinha cheirar a futuro. Noutra noite, a tela acendeu de novo e de novo. Os nomes deles empilhando como uma chamada da história. Abri uma nova mensagem e digitei devagar. Do jeito que você escreve algo que pretende viver. O circo já está lotado. Apertei. Enviar. O toque parou. O quarto ficou suave e quieto. Coloquei o telefone virado para baixo e me voltei para uma prancheta de desenho. Sobre ela estava-se a primeira comissão para minha própria firma, Estúdio Bittencourt. Uma reforma modesta, de um chalé antigo, com uma varanda empenada e um bom coração. No canto da planta, escrevi uma linha para mim mesmo. Para construir algo real, comece pelo que estava quebrado. A frase me firmou mais do que qualquer veredicto. Na manhã seguinte, um e-mail chegou da Mariana. Uma confirmação bancária de que o saldo restante do fundo tinha sido transferido integralmente. Anexada estava uma nota de uma única frase da minha mãe. Ele mereceu. Sem desculpas, sem justificativas. Apenas uma linha que parecia uma assinatura numa admissão de culpa que ela nunca falaria em voz alta. Fechei o notebook e deixei a quietude se assentar. Um mês depois, vi um pequeno artigo perto do final do jornal. A Thaís tinha fechado a boutique de vez. No lugar, tinha registrado uma ONG, Projeto Recomeço, ajudando mulheres a recomeçar após falência financeira. Eu não sabia se duraria. Não sabia se era penitência ou performance. Só sabia que soava como alguém tentando encontrar uma porta de saída de um quarto, que ajudou a construir. Um pacote apareceu na nossa varanda, sem remetente. Dentro estava um álbum de família que eu não via há 20 anos. Férias desbotadas pelo sol, manhãs de Natal encenadas sob a luz perfeita. Um sorriso que agora eu reconhecia como prazação. Enfiado na última página estava um pequeno pedaço de papel. A letra da minha mãe, inconfundível, entendido. Não era perdão, nem mesmo arrependimento. Apenas reconhecimento. Estranhamente, foi o suficiente. A manhã rastejou pela nossa cozinha em longos retângulos de luz. Alice colocou uma caneca ao lado do meu cotovelo e olhou para a planta que eu estava desenhando. Eu estava redesenhando a casa em que cresci. O mesmo telhado, os mesmos degraus da frente. Mas dessa vez, adicionei uma janela larga de frente para o mar. A página parecia a verdade. O que foi, o que poderia ter sido e o que ainda poderia ser se eu construísse com minhas próprias mãos. Parece mais iluminado, disse Alice. É, respondi. Acho que finalmente sei para onde a luz vai. Ficamos lá por um tempo, ouvindo-se o silêncio que tínhamos conquistado. A vida que estávamos fazendo não precisava de plateia, precisava de alicerce. Minha mãe uma vez chamou meu casamento de circo.
Talvez ela estivesse certa, porque o show acabou agora. E eu sou finalmente aquele que saiu sorrindo.